Qual a diferença entre amor e paixão? E quais também as causas da dependência emocional? Como é o lado energético dos relacionamentos amorosos? Estas e outras perguntas serão respondidas por Marisa Oliveira aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, programa de entrevista que completou 12 anos em março de 2022. Logo mais, a gente está chegando ao 13º ano de transmissão da TV Consciência Próspera e nossos programas. Recomendo que vocês acessem as redes sociais que a gente está divulgando por lá a programação semanal, lá no Instagram, né? E se você está aqui acompanhando, já dá aquele curtir, já se inscreva no canal se acaso você ainda não é inscrito, para receber as notificações do YouTube, das próximas programações, dos próximos temas, sempre enriquecedor aqui os nossos convidados. Convidada de hoje é a Marisa Oliveira, já esteve diversas vezes, vocês podem maratonar, porque tem muitos vídeos aqui com ela aqui no canal. Ela foi também colunista, em gravações como colunista também, e várias também como entrevista, né? Então, muito conteúdo para você assim, esbaldar, refletir e apreciar com a Marisa Oliveira. Bem-vinda! Obrigada. Um prazer estar aqui de novo, né? Uma delícia. Que beleza, a Marisa já é de casa. Quero deixar claro uma coisa para vocês que estão aqui, que estão chegando. Eu também ouvi agora há pouco quais vão ser as perguntas, tá? Não achem que a gente preparou isso. E agora eu falei, poxa, eu vou ter que responder isso. Ok. Que legal, né? É bom estar em Essas casa. e mais perguntas, então vocês vão ver que são perguntas interessantes ligadas aí ao tema, né? Muito legal. Vamos começar com a primeira, então, já que eu falei 3. Normalmente faço 3 ou 4 na abertura do programa, fazer uma chamada para quem acompanha, né? A primeira pergunta que eu fiz lá foi: qual a diferença entre paixão e amor? Vou responder já. Antes disso, só queria comentar algo. Antes de entrar efetivamente no tema, que daí a gente mergulha e não sai mais dele. Mas eu estava aqui esperando um pouquinho para entrar e que interessante que esse movimento, né? Eu trabalho com pessoas há muitos anos, assim como Samuel também, né? Mais de 30 anos, mais, né? Eu tenho 58. E como é interessante essa sensação que vem deste início, desse estar, deste boa noite, esse friozinho que vem na barriga, né? Que eu estava revisitando isso aqui agora enquanto eu esperava para entrar. E eu dou cursos de formação, né? Das mentorias, principalmente de constelação familiar e tal, e as pessoas acham que a gente não sente isso, eles não querem sentir isso quando forem começar uma turma, começar uma palestra, né? Ai, mas eu fico nervosa, ai, eu sinto isso. Gente, é isso. Se este é o seu caso, se você também sente esse friozinho na barriga, fica tranquilo, porque eu estava aqui percebendo quanto que isso está a serviço de nos deixar também despertos, né, atentos e nos prepararmos, né, sempre estar aqui. Me traz essa sensação de acordada, aqui inteira, né, e que faz parte esse friozinho da barriga. Então, se é o seu caso, aproveita aí e não acha que a gente fica aqui, nossa, eu já estou acostumada, é fácil, é tranquilo, ixi, pé nas costas. Nunca é, gente, nunca é. Como também é a consciência de estar a serviço, né? A gente sabe que sempre quem está chegando nos traz algo, né? E nós também temos a intenção de levar algo. Estamos sempre a serviço, né, um dos outros. Então, é sempre um encontro muito auspicioso. É sempre um encontro, muitas vezes, de alma, muitas vezes um reencontro. Né? E que bom estar aqui.
Que beleza, olha, já pegando o gancho nessa fala da Marisa, né? Se você está aqui, se você está acordada ou está acordado, vamos colocar um acordo aqui. Se vocês quiserem também trazer perguntas, fora essas que eu vou trazer e fazer aqui no decorrer do programa, vocês fazem, escreva aí via chat, que depois de um certo período de tempo a gente também coloca aqui as suas perguntas, como a Marisa comentou, né? Quem é que está chegando também traz algo, acrescenta algo e troca. E nessa troca a gente vai enriquecendo. Por isso, consciência próspera. A gente acaba tendo uma consciência mais próspera. Então, bora lá, aquela nossa primeira pergunta. Então, qual a diferença entre paixão e amor? Como é que você entende isso? Eu entendo assim, né? Quando a gente fala em paixão, é muito importante a gente entender o que acontece no nosso corpo, o que acontece com a gente, né? Quando a gente fala em paixão. Paixão é todo um movimento químico que acontece. A paixão, ela está a serviço da procriação. A paixão, ela está a serviço da manutenção da espécie. Né? Então, é aquele momento em que a gente não consegue pensar muito direito, não, né? Que a gente só quer, né? É uma droga, ela atua no mesmo lugar aqui no nosso cérebro do que as drogas, né? Ela acende o mesmo lugar, por isso que a gente fica querendo ligar, esperando, ansioso, dá esse, né? A paixão é isso, né? Porque ela é visceral, ela é química, ela é corporal, né? É muito importante a gente entender que a paixão está a serviço da sustentação, da procriação, da manutenção da espécie. Ela é importante, né? Mas dentro disto, ela termina, ela acaba, ela diminui. Muitas vezes eu atendo pessoas que elas falam: eu gosto, eu adoro estar apaixonado, eu quero ficar apaixonado, eu estou num relacionamento que eu não estou mais apaixonado. Eu digo: que bom, né? Que bom que você não está mais apaixonado no relacionamento, né? Sinal que esse relacionamento agora está indo para um outro lugar de amadurecimento, né? De se poder se aprofundar agora nesta troca real que é este se relacionar. Relacionamento vem com esta relação que se trava entre uma pessoa e outra. Esta troca é uma relação entre duas pessoas, às vezes mais, é óbvio, mas aqui estamos falando especificamente deste encontro, né? Então, as pessoas que querem ficar apaixonadas, ficam com saudades de estar apaixonadas, o que elas estão querendo é esta sensação de estar, de vida, de droga. Não dá para ter sempre, gente. Não dá para ter sempre e não dura para sempre. Não dura, né? Então, a gente vê muito isso também, né? Quando a gente vê os adolescentes, aí os jovens, aquela primeira paixão, né? A gente olha muito, olhem para isto, percebam isto, né? Você também já viveu isso na tua vida em algum momento, muito provavelmente, né? Mas é meio bobo, né? A gente fica bobo, a gente não pensa. Fazemos bobagens nesses momentos, né, em que estamos apaixonados. O amor, ele nos leva para uma outra direção. E aqui também é preciso entender algo, né? Quando a gente fala de amor, né, caímos muito na armadilha daquela forma de amor, principalmente as mulheres, mas os homens também. Né? Da forma que somos criados, aquele amor dos contos de fadas, aquele amor que é a sua cara metade, que é a pessoa que te completa e que não importa o que vocês passem, o amor vence tudo. Isso é bobagem, viu? Eu não estou dando boas notícias agora, logo no começo. O amor é outra coisa, né, gente? Essa é uma construção, é uma grande construção. Esse amor que vem a partir de pessoas adultas, né? Porque um se relacionar, ele é para pessoas adultas, né? E nisto é legal a gente se aprofundar, se houver espaço aqui, se a gente,
né, pudesse aproveitar, se aprofundar bastante nessa ideia do quão adulto precisamos ser, estar, para sustentar, para se aprofundar, de fato, nesse relacionar que nos leva para um amor, né? E que está além desse amor que a gente, tão condicional que a gente está preso aqui. É uma grande oportunidade desse nosso lapidar, né? Esse amor que deve começar primeiro pela gente, primeiro com nós, né? Para daí a gente ter este amor para ofertar também para o outro. É algo muito profundo, mas é importante perceber que é uma construção sempre, dia após dia, tijolinho por tijolinho. É sempre uma construção para esse amor que passou primeiro, provavelmente por uma paixão que te conectou, que te manteve, que te deu vontade de ficar, né? Para que agora esse amor amadureça, se aprofunde, né? Se sustente, independente até se vão ficar juntos ou não, né? Se vão ficar juntos aqui, se um dia um vai embora para algum lugar ou para algum outro lugar, para que esse amor permaneça. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, sabe, Samuel? Nos atendimentos, né? Nas pessoas que chegam. Eu atendo muitas pessoas, seja no consultório, ou seja nas vivências, ou nos workshops, né? Parece muito nas constelações. As pessoas muitas vezes acham que para finalizar um relacionamento precisa ser na raiva, no não gostar, no não amar mais. E cada vez mais tem chegado pessoas, isso é bom, sinal que estamos crescendo. Pessoas que muitas vezes decidem se separar, seguir caminhos agora diferentes, amando o outro, com amor presente. E tenho trazido muito isso, a sustentação deste amor. A sustentação do amor que fez com que nos encontrássemos e a sustentação do amor também, quando agora, muitas vezes, partimos para caminhos diferentes. Né? Talvez esse seja o amor mais profundo, de fato. Este que permanece, mesmo quando não estamos juntos. E sim, somos pessoas diferentes. Né? Não somos iguais. Nessa perspectiva também dos términos dos relacionamentos, né? O que fazer quando esses relacionamentos que terminaram, que terminou, acabam sendo ou se tornando uma cópia do outro, e de forma negativa, como se fosse o mesmo relacionamento negativo se repetindo. O que a vida ou próprios relacionamentos pode estar querendo dizer nessas repetições constantes parece que é uma sucessão de peças iguais de um mesmo dominó? Tá. Eu vou trazer muito aqui, viu, Samuel, porque acho que é o grande olhar do meu trabalho atualmente, que é o trabalho da postura, que não é uma técnica, mas da postura sistêmica, da postura que chega para nós, principalmente através do Bert Hellinger, né, que nos traz esta visão, essa postura do que é este se relacionar a partir desta visão sistêmica. Né? Quando algo se repete, né, a primeira coisa que a gente precisa entender a pergunta que precisamos fazer, de fato, é o que não foi possível eu perceber em mim neste processo de mudança, né, nessa mudança que tem aqui para acontecer. Porque se é algo que me traz sofrimento, né? Para que eu estou precisando repetir isso de novo na minha vida? Estou atraindo muitas vezes, né? Procurando inconscientemente, mas encontrando essas pessoas, esses relacionamentos que nos trazem esta repetição. Né? O que eu não vi? O que não foi possível eu ver? Mas o ponto principal que faz com que a gente não enxergue
é porque nós ficamos em um lugar de vitimização, saímos do relacionamento anterior muitas vezes, dizendo que a culpa foi do outro. A culpa foi do outro, né? E não existem culpados de fato. Existe este encontro, onde neste encontro existe o potencial de transformação, de aprendizado, de dar passos, né, para os dois lados, a partir principalmente das diferenças, né? Dentro deste potencial aqui, o que cada um aprende? O que cada um muda dentro de um relacionamento? É impossível estar num relacionamento sem mudar, né? Então, o que cada um está pronto também para abrir mão, para mudar, né? Em relação a você mesmo, não tem a ver com o outro, de verdade, não tem. É a partir deste encontro, desse estímulo que um caos traz para o outro, que existe o grande potencial de transformação, né? E se a gente olha para o outro, para as diferenças, para as dificuldades, muitas vezes, né? Porque não é fácil estar no relacionamento. Não é fácil, é construção contínua, é mudança, é abrir mão, é ceder, é se responsabilizar, né? Se percebemos que o outro nos traz esse potencial para nós, para o nosso processo, para a nossa melhora contínua, aqui nós saímos desse lugar de vitimização, né? Saímos desse lugar em que procuramos culpados, em que o culpado é o outro, o problema foi o outro, eu me separei por causa do outro, e daí eu atraio, vivo, quando percebo, estou vivendo de novo algo, né? Parecido, nunca vai vir igual, viu? Nunca vai vir, porque você com certeza deu alguns passos. Nós sempre estamos crescendo, sempre estamos dando passos. Mas vai vir algo muitas vezes muito parecido. Ou, às vezes, nem é parecido, mas o seu olhar continua viciado em um algo. Aqui é uma dica muito legal, tá? Quando você se pega nessa situação, se este é o seu caso, de você estar dizendo, nossa, mas de novo, está acontecendo tudo igual, né? Desconfia um pouco do seu olhar também, do significado que você está dando. Porque às vezes nem é igual, tão igual como você está achando. Às vezes o nosso olhar ficou tanto tempo em um determinado lugar que temos a tendência de achar que estamos enxergando a mesma coisa, mas não é. Ou então, outro ponto também que é necessário olhar com muito carinho, ter uma atenção, se você de fato saiu do relacionamento anterior, né? Precisa perceber, né? Olhar, nós precisamos olhar com muito respeito, com muito cuidado, com muito carinho para todos os nossos relacionamentos. Revisitar algumas vezes deste lugar em que você está agora, né? Desta mulher que você é agora, deste homem que você é agora, tá? Revisitar aqui esses relacionamentos muitas vezes e se perceber dentro deles. Qual que é o caminho de cura, o caminho de impulso, o caminho de força nessa direção? É quando podemos olhar para um relacionamento anterior, agradecer pelo tempo em que estivemos juntos, agradecer por tudo que se movimentou dentro de mim e o que eu descobri sobre o meu ser. Quais foram os passos que foi possível dar acerca do meu ser? Isso também aconteceu com o outro, é óbvio. Nessa direção, deixamos respeitosamente com o outro que é do outro. E tomamos posse daquilo que é nosso. E agradecemos por este encontro. Né? Isso é muito importante, principalmente, né, à medida em que você vai para um outro relacionamento, como que você olha para os seus ex, para as suas ex, né? Que lugar é esse que você coloca este ex? Né? É claro, principalmente quando ficamos tempo em um relacionamento, casamos, às vezes temos filhos, é claro que
essa pessoa veio antes, né? Dentro da ordem do que vivemos, da ordem de quem chegou, né? Da hierarquia desses relacionamentos na nossa vida, né? É claro que as pessoas vieram antes, têm uma precedência, e este lugar cabe a esta pessoa. Um amor vivido, alguém que fez parte da sua vida, tem um lugar certo no seu coração. Este é o caminho de cura, de liberação para um próximo relacionamento. Quando você dá o lugar no seu coração para essa pessoa que fez parte da sua vida, como foi. Exatamente da forma que foi. Foi a pessoa certa para você naquele momento. Naquele momento da sua vida, você disse sim para essa pessoa. Você disse sim para este encontro. Você disse sim para este relacionamento. Então, neste sim que você deu, sustente esse lugar no seu coração também para este sim. Essa pessoa faz parte. Você agradece, pega a sua parte, deixa a parte do outro. E agora, onde você coloca a importância? No relacionamento que você está agora, no casamento que você está agora, no próximo relacionamento que vai vir. Porque ficar olhando para o relacionamento anterior, se você está falando muito do seu ex, se você está falando muito da sua ex, se você não se sente à vontade para trazer novos relacionamentos para o seu ex, para a sua ex, você ainda está preso lá. Daí você não está, sua energia não está disponível de fato para você estar inteiro em um outro relacionamento. E daí nisto vão gerando confusões. Você vai trazendo as confusões para o relacionamento novo agora. Importante agora. O relacionamento que você está amoroso agora é o que você vive neste momento. Ou para qual você está se abrindo neste momento. Mas este é importante. O outro tem um lugar certo. Sempre vai ter. Tem uma precedência. Devemos olhar com respeito para as pessoas que fizeram parte da nossa vida. E também, mulheres, principalmente vocês, mulheres, precisamos olhar com respeito para as pessoas que vieram antes de você no relacionamento dos seus parceiros, das suas parceiras. Essas pessoas também têm um lugar certo. Se olhamos com desrespeito, com julgamento para quem veio antes, você está arrastando isso para dentro do seu relacionamento. Isso tira a força da sua relação com essa pessoa com quem você está. Quando não achamos esse lugar de respeito para os relacionamentos, para os ex, para os que vieram antes. Mas, né, aqui agora olhando para você, dentro deste ex, dessas pessoas queridas, importantes, amadas que passaram pela sua vida, é muito importante aqui que você perceba que agora o valoroso, que agora o importante está no relacionamento em que você está, para que você possa estar inteiro nesse relacionamento. Porque senão você não vai transformar algo em você. Você não vai se aprofundar e se lapidar mais na direção de vivenciar, de descobrir, de abrir espaço para isso que a gente começou falando, que é este amor. O que será que é este amor? É necessário ter coragem para viver um amor, para abrir o nosso coração, para experimentar este amor, que não é um amor que aprisiona, que não é um amor que fica cobrando, né? Isso não é amor. Né? Claro que existem ajustes dentro das relações, todas elas têm. Todas elas têm. Né? Mas se algo está se repetindo, né, você precisa olhar para você. Mas desconfie que o outro está fazendo a mesma coisa. Desconfie. Talvez seja só o seu olhar viciado. E se por acaso isto está acontecendo, você ainda identifica algo parecido, talvez aí também tenha uma possibilidade para você. O que você pode fazer diferente dessa vez? Porque você já tem a experiência do que não deu certo.
Você já tentou várias outras coisas que não deu certo. O que você quer fazer diferente desta vez? Qual é a sua contribuição no dar certo dessa vez? Você tem experiência, você já sabe. Talvez tenha um convite profundo aí. Muito bem. Eu vou entrar por uma premissa de uma pessoa que está procurando alguém. Vou formular uma pergunta relacionada a isso. Ou que está procurando alguém, ou que de alguma forma está com um ficante nesse momento. Então, eu conheço pessoas, amigos já bom, com a tecnologia, as pessoas entram em relacionamentos com um clique. E nessa questão de um clique via tecnologia, muito rapidamente entra em possíveis relacionamentos ou em relacionamentos mesmos virtuais, né? Eu, inclusive, conheço casais que se encontraram via sala de bate-papo, aquela sala de bate-papo do UOL, e que estão casados há mais de 20 anos, já uns 30 anos já. Já tem uns 30 anos já que são casados, se encontraram por lá, por via tecnologia já nessa época, já era bem no início das salas de bate-papo que existiam naquela época. E outras que reclamam que não encontram ninguém, que não tem ninguém nesse mundo, que não nada dá certo. Aí a pergunta que eu vou formular é: qual é a dica, além de uma postura de ser adulto diante de um relacionamento que você falou que vai aprofundar relacionado a esse tema? E aí eu vou fazer uma outra pergunta relacionada a essa, que é já um outro passo seguinte, uma pessoa que já tem um ficante. E o que faz com que o ficante queira um namoro sério para quem quer um namoro sério? Primeiro a gente precisa entender, né, o que é este ficante, né? Alguém que só fica e vai, né? Esta é a proposta, né? Então, quando estamos em um relacionamento com um ficante, né, o que tem aqui como pano de fundo é um não compromisso. É um não compromisso, né? Que daí engata um pouquinho do que você trouxe dentro deste ponto de vista que eu quero trazer, que hoje homens e mulheres, né, relacionamentos de um modo geral, vivem uma grande confusão, né? Porque estamos cada vez mais distanciados, né? Acho que eu vou falar, acho que o tema vai ficar muito em cima disso, né? Que é o comprometimento, que é o tomar responsabilidade por um relacionamento. Então, tá muito fácil a partir desse clique que você dá, você vai escolhendo, né? Eu já ouvi amigos falarem, pessoas falarem, né? Que é como que se fosse uma grande prateleira, né? Você clica aqui, daí você clica outro, daí você vê esse, daí dá nota, daí, né? Qual você quer experimentar agora, qual você não quer. E daí vamos entrando nisto, né? Achando que estamos nos relacionando. Claro que existem histórias, sim, né? Estamos num momento diferente, a pandemia trouxe isto, que bom, né? Claro que existem histórias de pessoas que se conheceram, se aprofundaram, casaram, estão juntos há 20 anos, claro que existem essas histórias também. Mas, de um modo geral, né, o que nós temos são pessoas que estão achando que estão se relacionando, mas isso não é se relacionar de fato, né? Eu vou perguntando o que eu gosto, o que eu não gosto, daí ao mesmo tempo eu estou conversando com mais 3, com mais 4, daí eu fico 3 dias sem responder, daí depois de 2 dias eu respondo, é um desrespeito. É um desrespeito. Eu atendo tanto homens como mulheres, ouço muito essa queixa. Nossa, mas a conversa estava indo tão bem, de repente a pessoa some. Depois de 3 dias ela responde uma pergunta que eu fiz ontem, e às vezes eu percebo isso, inclusive no WhatsApp, né? Às vezes você está conversando com alguém, a pessoa depois de 3 dias ela responde, ela não te fala oi, não fala como vai, não fala, olha, eu precisei sair, olha, não deu certo, olha, estava corrido, desculpa. Ela simplesmente parte daquele ponto e responde. Então, o que é isso que a gente está chamando de relacionamento? Né? Será que eu estou enxergando o outro? Será que eu estou tendo respeito pelo outro? Será que eu estou ouvindo o outro? Ou será que eu só estou escolhendo? Daí são os ficantes.
né? Ficantes tem a ver com não relacionamento. Tá bom, existem histórias de pessoas que começaram como ficantes e também estão em um relacionamento, deu certo, casaram, tiveram filhos. Tá, também existem essas histórias, mas de um modo geral, né? O ficante é enquanto eu estou esperando alguém chegar, né? E essa pessoa não chega. E sim, tem muitas pessoas procurando, é incrível. É incrível. Muitas vezes eu tenho homens, mulheres que eu atendo, que eu estou atendendo no consultório e tal, e eles trazem uma dor, que eles querem estar em relacionamentos, né? Estão procurando alguém, estão abertos para os relacionamentos. E daí tem um workshop, tem uma palestra, tem um monte de gente, eu vejo vários deles dentro do mesmo salão, né? E eu olho assim e ninguém se conecta. Ninguém se conecta, nem vem. Aonde estamos de fato? O que é que de fato a gente está querendo? Né? Queremos estar com alguém porque é bom, né? Ocitocina, a gente precisa de toque, né? Nos alimentamos desse prazer do toque, faz falta o toque, precisamos do toque. Somos carentes, né? Isso tudo é muito bom, né? Então, queremos essas coisas rápidas e dizemos que queremos nos aprofundar, mas não queremos abrir mão de nada. Não queremos abrir mão de nada. Então, de fato, você está disponível para o quê? Para se entregar? Você está disponível para mudar? Você está disponível para abrir mão? Você está disponível para experimentar a partir do outro, o olhar de vida do outro? Porque é isso que é relacionamento. Você tem a grande oportunidade de viver a vida, de experimentar a vida, com toda a sua experiência que te trouxe até aqui, mas de experimentar a partir do olhar do outro, que é diferente do seu. É diferente. E que grande oportunidade! E daí você decide o que você quer ficar, o que você quer mudar em você, o que permanece. É uma grande oportunidade. Mas é uma das grandes queixas que chegam para mim, que são pessoas que estão sozinhas e elas falam, eu quero estar em um relacionamento. E a pergunta que eu faço é, o que você está disposto a abrir mão para estar em um relacionamento? E isso não é algo ruim. Quando eu falo, olha, relacionamento, para estar em um relacionamento, precisamos tomar a responsabilidade de estar nesse relacionamento, dessa construção. Eu não quero responsabilidade. Responsabilidade é algo, como olhássemos como algo pesado, algo ruim. Não, é muito bom quando você toma responsabilidade sobre um algo. É muito para nós estarmos aqui, eu e você, Samuel, hoje, todos vocês que estão aqui, nós tomamos responsabilidade sobre um algo, tomamos responsabilidade, eu tomo responsabilidade sobre o tema, eu tomo responsabilidade sobre uma exposição, né? Samuel toma responsabilidade pela divulgação, pela sustentação do trabalho, pela qualidade desse trabalho. Você toma responsabilidade pelo seu tempo, tudo que você deixou de lado para poder estar aqui neste momento. Isto é tomar responsabilidades. E é bom, é algo bom, crescemos com isso. Crescemos sempre. A responsabilidade não é necessariamente um peso, algo ruim, né? Não, pode ser algo muito bom. Tomar responsabilidade em um relacionamento, se comprometer a estar nesse relacionamento, é a grande oportunidade que você tem de transformar você em algo melhor, mais feliz, de dividir, de se tornar mais adulto a cada momento. Relacionamento é para gente grande. A questão é que muitas vezes estamos nos relacionando a partir da nossa criança, a partir da nossa menininha, né, que quer que o outro agora te supra, que ele, né, dê tudo para você, que ele te sustente, né? As mulheres trazem muito, eu falo as mulheres, eu atendo muitas mulheres, também atendo vários homens,
né? Mas esta coisa de, ai, a minha carência, porque não me ouve, porque não me olha, porque não tá comigo, porque... Eu falo, oh, nossa, tá demais aí, hein? Tá muito, tá muito. Será? Eu não sei se eu estivesse no lugar dele ou dela, que se eu ia dar conta de tanto, né? Quem é o salvador, né? Quanto que colocamos o outro no lugar de nos salvar? Isso é um grande desrespeito à nossa força. E um grande peso para o outro vai embora. É pesado demais para o outro. Mas sim, também cedemos. Sim, abrimos mão. Os dois lados, ora um cede, ora outro cede, ora eu ouço o outro, me abro para ouvir o que o outro me traz. Essa semana aconteceu uma coisa bem interessante, semana passada, aconteceu uma coisa bem interessante. Eu estava em São Paulo, né? Agora eu vivo essa vida, metade em Florianópolis, né? 15 dias em Florianópolis, 15 dias em São Paulo. E eu estava em São Paulo para vir para cá, tal, e eu estava meio zoada, estava meio estranha aquele dia, tal, né? Eu estava com meu namorado, e daí eu falei para ele, ai, estava meio dramática, sabe? Falei para ele, ai, podia ser mais leve, né? Ele veio, ele me abraçou, assim. Ele falou assim, então, mas mais leve o quê? Olha que legal, olha o que você está fazendo, olha como está isso, olha como está isso, olha esse trabalho, olha isso que você queria, olha que você... Olha... Ele falou, tá tudo bem, né? Parei, fiquei olhando, reconheci assim aquela minha veia dramática naquele momento. Falei, acho que você está certo. É isso. Relacionamento é estar a serviço, né? E acolher. Acolher. Naquele momento, ele acolheu ali aquela minha dramaticidade toda. Durou alguns segundos só. Ele não criticou, ele não falou para eu mudar, ele não brigou, ele não se afastou. Não, ele foi lá, abraçou. Eu relaxei. Falou, então, foi só isso. Foi só isso. Em vários momentos, interessante. Em vários momentos da semana eu lembrei daquele momento ali, né? Onde só foi validado. Isto é acolhimento. Isto é acolhimento. Aprendam isso, homens. Vou dar uma dica de mulher para homem, né? Os homens têm muito esse aspecto do querer resolver, né? É do homem isso, trazer soluções, pensar o que está acontecendo, quais são as saídas, tal. E muitas vezes a sua namorada, sua parceira, né, sua esposa, chega para você e começa a reclamar e falar, Elas não estão esperando solução, tá? A gente não está esperando uma solução. E se vocês vêm dando soluções para a gente fica brava. Eu sei que na cabeça racional dos homens, desta forma que os homens têm de funcionar, que lindo, diferente da nossa. Eu sei que aqui vocês vão na direção de buscar solução e que muitas vezes vocês querem nos tirar daquele lugar de sofrimento em que estamos, né? Somos emocionais. Mas a maior parte das vezes, a maioria das vezes, nós não estamos esperando que vocês resolvam nada. Nós não queremos que vocês nos deem uma solução. Nós estamos ali, às vezes sendo dramáticas, às vezes só soltando, às vezes só precisando de um desabafo, porque dentro disso nós vamos elaborando também. Então, acolham. Eu lembro que no começo desse meu relacionamento, né, que eu já estou há 8 anos, né, eu lembro que meu namorado falava assim para mim, mas o que é acolher? Como que é acolher?
ficava olhando para ele e falava, como assim? Como assim não sabe o que é acolher? É acolher! Não, mas como acolher? O que é acolher? Então eu ficava olhando para ele assim, olhem para os seus parceiros. Quando eles te perguntarem algo, olhe para eles. Porque às vezes eles não sabem de fato. Às vezes eles não sabem. Eu ficava olhando assim, eu falava, ele não sabe mesmo. Acolher para ele é outra coisa. Acolher é outra coisa. Então, homens, sabe o que é acolher? Foi este exemplo que eu dei agora há pouco. Você estar junto. Você estar com. Deixa a mulher falar. Às vezes ela só precisa esvaziar algo. A cabeça de uma mulher é uma loucura. É uma loucura. São muitas coisas aqui acontecendo. Às vezes a gente precisa só esvaziar um pouco a pressão. Mas precisamos sentir, saber que vocês estão conosco. E podemos contar com vocês se a gente precisar. E você pode perguntar, você precisa que eu faça algo? Além de acolher. E às vezes também perceber este acolher, é o estar junto, olhe. Você só precisa olhar de verdade. Você só precisa ouvir de verdade. E confiar na força desta mulher, desta parceira que está na sua frente. Ela tem força suficiente para tomar as decisões dela, fazer as escolhas dela. E se ela pedir para você o que ela deve fazer, a minha dica para você é: não fale. Não fale. A possibilidade disto virar contra você nos tribunais é muito grande. Nós temos que tomar decisões. Isso é ser adulto. Isso é ser adulta. Ser adulto é fazer escolhas. Ser adulto é correr risco. Ser adulto é viver conflitos muitas vezes e sustentar estes conflitos, viver este conflito sabendo que faz parte da vida. Às vezes estamos em uma situação que não sabemos o que fazer. Então devemos esperar e vivenciar este não saber, inclusive. Não deixe que te paralise, ok? Se precisar, vá buscar ajuda, mas nem sempre do seu parceiro. Ele não está aí para te salvar, ela não está aí para te salvar. É um adulto vivendo uma relação com uma adulta. Então, confie. Olhe para este homem, olhe para esta mulher e diga: eu confio que você tem a resposta certa para isso. Olha aí, sabe que vem 3 perguntas diferentes, eu vou escolher uma das 3 perguntas para ser feita aqui. Uma delas é a lembrança de uma canção. Existe uma canção que ficou muito conhecida na voz da Elis Regina, que fala que nós somos como os nossos pais, né? E aí a pergunta ligada a isso é: os relacionamentos amorosos, eles tendem a ser como os dos nossos pais? Essa é a primeira. E uma segunda pergunta, vou juntar com uma segunda pergunta já nesse contexto. De que forma que podemos manter o respeito, que foi o valor que trouxe aqui, né? Manter o respeito às raízes, né? Manter o respeito às raízes, mas não se prender a elas. Perfeito. Muito boa essa pergunta, né? Manter o respeito às raízes. Acho que eu vou começar por aqui. Tem uma máxima do caminhar, da postura sistêmica, do caminhar sistêmico, que ela traz o seguinte: que nós tivemos, que nós temos, né? Tivemos porque, para mim, tivemos aqui, os pais certos para nós. Eu não sei qual é a sua história.
Eu não sei como é a sua família. Mas você veio a partir de um encontro. Né? Seja lá como foi este encontro. E do encontro deste homem e desta mulher, né, se fez a vida. E é esta vida, né, a partir deste encontro, porque do encontro se fez o potencial da vida. Isso cabe ao pai e à mãe, ao homem e à mulher. A partir desse encontro se faz o potencial da vida. E quem diz sim para essa vida é a mulher. Né? Porque é no corpo dela que isso acontece. Quem tem esta força, esse poder, é a mulher. Né? Mas sem o potencial que vem do homem, né? Isso também não seria possível. Então, a vida que se fez presente aí em você hoje, né, foi graças ao potencial que veio deste homem e desta mulher, e do sim desta mulher, para que isto seguisse adiante. Então, dentro desta visão, né, o que há de maior? O que é maior do que a vida que se fez possível no seu corpo nesta existência? Nada é maior do que a vida. Nada é maior do que a vida. E os nossos pais, de verdade, a gente precisa, né, tirar os nossos pais lá do altar, porque a gente coloca eles em um altar, por mais que reclame, xingue, esbraveje, rompa, né? Colocamos eles num altar em que parece que eles têm que ser perfeitos. Nunca poderiam ter errado, né? Carregamos uma duplicata enorme de cobrança, porque não fez, porque não fez, porque não deu, porque não estava, porque não foi, porque foi demais, porque foi de menos, porque, né? Então colocamos, né, o nosso pai, a nossa mãe em um lugar de perfeitos. Né? E de verdade, o seu pai, a sua mãe, são apenas, né, eles são apenas um homem e uma mulher. Bem simples, bem comum, cheio de acertos, de erros, de equívocos, de confusões, de traumas. Seu pai e sua mãe carregam vários traumas, lá da infância deles, da criação, da história, igual você. É tão especial, é tão libertador quando nós começamos a enxergar os nossos pais, tirar desse altar de perfeição, né? E começar a enxergar eles como um homem e uma mulher muito simples, com um monte de erros, com acertos, com carências. Sabe o seu pai e sua mãe? Cara, eles são mega carentes. Foram igualzinho a você, igualzinho a mim. Cheio de sonhos. Vários não se realizaram. Vários. Alguns não vão se realizar. Igualzinho a mim, igualzinho a você. É tão libertador quando começamos a olhar os nossos pais a partir deste ponto de vista, deste ângulo, desta verdade, porque isso também te liberta. Em que sentido que isso te liberta? Você começa a cobrar menos a perfeição de você. Porque você agora também reconhece a imperfeição em você. Você guarda o chicotinho cada vez que você erra, que você é confuso, que você se perde, que você machuca o outro, que você se deixa machucar, porque tudo isso acontece comigo, com você, com todo mundo, com seu pai, com sua mãe, com os nossos filhos. Porque isto é viver, isto é ser humano. Então, reconhecer a imperfeição dos nossos pais é libertador, porque nos damos a bênção de reconhecer de verdade a nossa imperfeição. Então, relaxamos
aceitamos, está tudo bem. Uma das questões aqui dentro disso, né, é que muitas vezes ainda somos os mesmos e vivemos iguais aos nossos pais. Mas muitas vezes, né, muitas vezes, o que eu ouço, são pessoas que agora estão nos seus relacionamentos, nos seus casamentos, mas elas querem fazer tudo diferente. Tudo diferente. Aí eu tento procurar diferente, oposto. Quero ser diferente da minha mãe, porque ela aquilo. E daí nos pegamos fazendo as mesmas coisas. Às vezes em relacionamentos que trazem algumas características muito parecidas. Essa música, ela se apresentou muitas vezes para mim no decorrer da minha vida, porque em muitos momentos eu parava e eu ainda somos os mesmos e vivemos. Mas vou achando um lugar de carinho dentro desse reconhecimento. Estou fazendo a mesma coisa. Estou repetindo. E se eu saio do lugar da autocobrança, do chicote, eu posso começar a me humanizar mais no meu olhar para os meus pais. Humanizá-los. Sair deste altar que eu odeio, mas isso também é um altar. Esse também é um altar que te mantém lá preso. E podemos deixar o relacionamento dos nossos pais com eles. Porque este é o casamento deles, é a relação deles, é a forma de amar deles. Não importa se estão juntos, se estão separados. Foi a forma que este homem e esta mulher, o que foi possível para eles, a forma que eles escolheram viver o relacionamento amoroso deles, que é diferente do seu pai e da sua mãe. Né? O seu pai e a sua mãe sempre vão ser seu pai e sua mãe. E permanecem juntos dentro de você. Sempre. Mas o relacionamento homem-mulher, com todos os erros e acertos, a delícia de ser o que é, já que estamos falando de música, isso pertence ao casamento, ao encontro, a forma que seu pai e sua mãe escolheram se relacionar como homem e mulher. Então, quando percebemos isso e nos retiramos deste relacionamento, do julgamento deste relacionamento, aqui nós começamos agora a construir a nossa forma, nosso jeito. Eu posso olhar, reconhecer várias coisas que hoje não seriam a minha escolha. Mas eu agradeço. Agradeço até por aquilo que não foi bom para mim. Agradeço pelo aprendizado que me trouxe, que às vezes nem se realizou ainda totalmente o aprendizado. Às vezes é uma vida para se realizar totalmente um aprendizado. Então, eu agradeço pela oportunidade desse aprendizado, né? E internamente eu peço a bênção dos meus pais agora, deste homem, desta mulher, para agora viver do meu jeito um outro relacionamento. Experimentar de um outro jeito, que vai trazer outros desafios. É só isto, tá? Não significa que porque ali não deu certo, eu vou fazer diferente, agora isso é garantia. Não tem garantia nenhuma. Estar em um relacionamento é risco. Risco, inclusive, de viver um monte de coisas legais, muitos prazeres. E também coisas desafiadoras. Assim é estar num relacionamento. É um risco. A cada momento, a cada encontro, a cada conversa, a cada dia, a cada despertar, a cada dormir. Então, o relacionamento dos pais são dos pais, deixe lá. Quando fazemos isso, corremos menos o risco
de ficar repetindo o que não queremos, porque se ficamos falando que eu não quero fazer isso, eu não quero ser desse jeito, eu não quero repetir isso, muito provavelmente você vai viver isso. Diga, querido. Muito bem, eu colocar aqui algumas mensagens antes de fazer mais perguntas aqui para a Marisa Oliveira, colocar as mensagens aqui da Raquel, desejando uma boa noite, mandando beijinhos e saudações. O Helder falando boa noite a todos. Marisa transmite muita tranquilidade, partilha bons conhecimentos, ótima live. A Lilian, boa noite, querida amiga, linda, e manda aqui corações, beijos no coração, paz e luz. A Karen comentou aqui, ó, gratidão por essa live extremamente necessária e atemporal. Estou aprendendo as lições para a vida escutando a professora. Só recentemente consegui compreender o que é amor sem estar junto. Lindo, que lindo, Karen. É isso mesmo. Depois eu vou contar uma história sobre isso. Opa, então vamos à história. Eu fui casada há 12 anos, né? E eu sou viúva há 20. Eu enviuvei desse casamento. E foi foi lindo esse aprendizado, né? Eu acho que eu realmente fui começar a entender um pouquinho mais o que é este amor incondicional, né? Neste exercício que a vida me trouxe, nessa possibilidade que este relacionamento, né, me trouxe de viver esta separação, viver essa viuvez. E no viver dessa viuvez, né, enquanto eu estava mudando coisas, limpando coisas, reorganizando a minha vida, encontrando papéis, e-mails e revivendo muitas coisas, eu fui sendo tomada por tanto amor, por aquele ser, por aquele parceiro, aquele companheiro de jornada até aquele ponto, né? Diferente da relação homem-mulher e da dor que tinha naquele momento. Mas um lugar de mais profundidade em relação a este ser, né, que esteve comigo durante parte desta caminhada. Eu fui tomando fui sendo tomada de tanto carinho, tanto amor, que isso foi me levando para um outro lugar além daquela dor, daquela perda naquele momento. Mas foi me levando para um lugar de torcer, de estar feliz pelos novos passos, né, dentro das minhas crenças e dos meus valores, os novos passos que agora esta consciência estaria dando. Eu fui entrando num lugar de vibrar tanta gratidão, tanto desejo, que daí era para fora, não era mais aqui comigo para dentro. Né? E daí uma hora, quando eu percebi este processo acontecendo, eu falei, uau, isto está mais próximo do que o amor incondicional, que está além da presença, muitas vezes, né? Que não precisa estar, em que você torce para o outro, e sim, neste momento, não estar mais juntos. E este olhar, este lugar para onde eu fui, me colocou num lugar que foi na direção de ajudar o encerramento deste ciclo, deste relacionamento, que foi tão importante na minha vida. Para que depois eu pudesse me abrir para novos relacionamentos, outras experiências, viver outro amor. Me abrir para isso. É claro que é toda uma caminhada dentro deste processo. E olhar com muito amor para este lugar. Então, sim, Karen, é um processo, sabe, muito profundo este, do poder amar sem estar junto. Esse é um grande exercício. E é possível, sim. Muitas vezes, inclusive, eu trabalho o quê? Né? A pessoa, às vezes, não está bem, os dois não estão bem mais nesta relação. Já deram passos, já fizeram o que era possível,
né? E eu pergunto, você está feliz? Vocês estão felizes? Às vezes, quando eu trabalho casais, né? Às vezes não estão mais felizes, querem viver coisas diferentes. Há um anseio da alma de viver coisas diferentes. E o amor está ali presente, e daí as pessoas acham que não podem sair porque eu ainda amo, e daí isso aqui vai virando uma prisão. O amor vai se tornando uma prisão, porque eu não posso sair porque eu amo, mas a minha alma anseia por um outro algo. Não. Podemos sair, sim, amando. Sofremos por isto. Vivemos um luto por isto. Nos abraçamos e choramos juntos por essa nova etapa, por este término deste processo juntos neste momento. É lindo. Não estou falando que é fácil. Não, não é. Mas precisamos sair desse lugar em que parece que não podemos sofrer. Isso é da criança. Isso é o nosso menininho, nossa menininha, que cada vez que levava um tombo, começava a chorar, e chorava, e às vezes ficava lá chorando. Né? E estava doendo, sim. Né? A criança chora muitas vezes porque está doendo, chora às vezes porque assustou, chora muitas vezes porque quer atenção. Né? Esta é a nossa criança. Precisamos sempre perceber se estamos num relacionamento como adultos, né? E como adultos, entendemos cada vez mais que a alegria e a tristeza faz parte da vida. E você sobrevive às tristezas. Pare de achar que tem alguma coisa errada com a sua vida, porque tem problemas, porque tem perdas, porque tem doença, porque às vezes você está triste. Pare de achar que a vida está errada, tem que mudar tudo isso não existe. Né? Ser adulto é saber que a vida é isto. E como que vamos lidando, trazendo cada vez mais ferramentas, recursos, nos conhecendo cada vez mais, buscando ajuda quando necessária, para viver os processos que a vida traz. Tirem o peso do sofrimento, pessoal. Tirem o peso. A gente precisa desmistificar um pouquinho o sofrimento. Sabe, olhar com ele para o sofrimento de um outro lugar. Só faz parte da vida, é só por um tempo, é uma etapa, é um ciclo, vai passar. Vai passar. E daqui a pouco você vai estar vivendo outra coisa. Estou contando para vocês, então, vivi a viuvez, e estou contando aqui, então, mas o meu namorado vai passar. Entre uma coisa e outra, fiquei um período sozinha. Entre uma coisa e outra, entrei num relacionamento, fui traída. Faz parte, quebrei a cara. Faz parte, aprendi tanta coisa. Nossa, nessa experiência do ser traída, aprendi o quanto que eu era ingênua. O quanto eu fui ingênua. O quanto que eu deixei que a minha carência decidisse pela mulher. O quanto que foi a minha menininha se achando o máximo naquele momento. O quanto que eu me achei o máximo por estar com um cara mais novo. Ego. O quanto que eu aprendi todas essas armadilhas que não tinha a ver com o outro, tinha a ver comigo. Estava lá o tempo todo. Então, são as experiências que a vida vai trazendo para a gente. Se a gente começa a olhar para isso a partir de um outro lugar, a partir do nosso adulto, né, nós vamos aprendendo a fazer menos dramas. Ou quando a gente faz drama, a gente percebe, fala, estou fazendo drama. Vou continuar ou vou parar? Para onde está me levando isso aqui? Gente, sofrimento faz parte, alegria também. Festa faz parte. Sepultamentos também. Nascer faz parte. Morrer também. Assim vamos nos tornando cada vez mais adultos, inteiros perante a vida. Isso nos traz força.
Nossa, Karen, tudo isso depois do seu comentário. Tá vendo aí, cara? Obrigado pela participação. Já vou colocar a pergunta aqui que chegou também, mas antes eu vou fazer uma conexão com o que você trouxe, né? Sobre esse ponto da carência e sobre o ponto da prisão, né? Essa coisa da prisão. A segunda pergunta lá da abertura do programa foi: quais as causas da dependência emocional? Que eu vou juntar com uma outra. Como lidar com a obsessão e o ciúme extremo na relação? Tá, espera só um pouquinho, Samuel. Volta um pouquinho, você falou dos ciúmes, qual que você trouxe antes? A primeira foi a pergunta inicial lá, né? Quais as causas da dependência emocional? E a outra é como lidar com a obsessão e ciúmes na relação? Que também é uma dependência, né? Que também nos coloca em uma dependência, sim. Quando a gente fala de dependência emocional, né? De novo, vai na direção um pouquinho de tudo que a gente está falando aqui, né? Que tem a ver com este nosso, com as nossas dores, com os nossos traumas, muitas vezes lá da nossa primeira infância, de como fomos acolhidos, recebidos, o que a gente viveu. Então, nós temos muitas memórias, não resta a menor dúvida que nós trazemos muitas memórias, né? Mas essas memórias, elas estão aí para serem transformadas, né? Se seguirmos carregando, como muitas vezes eu vejo acontecendo, vira uma grande bandeira, algo difícil que eu vivi. E daí a pessoa vai se apresentar mais ou menos assim, ó, muito prazer, eu sou Marisa, mas sabe o que eu vivi na minha infância? Logo em seguida, estou exagerando, óbvio, mas só para ficar didático, logo em seguida isso vai vir. Se você se pega contando muito os seus traumas, suas dores, tem alguma coisa errada aqui, né? Porque está na hora de dar um passo além disso, está na hora de transformar, de caminhar, né? Se esteve aí, se apareceu, se veio, se você viveu, é porque você tem todo o potencial para transformar-se em algo, né? Enquanto ser, enquanto caminhada, né? As nossas dependências, elas estão diretamente ligadas, né? A esta matriz, a esta formação, mas isso não é culpa do seu pai, não é culpa da sua mãe, não é culpa da sua criação, isso é o contexto em que você foi atraído, né? As possibilidades que você viveu aí, agora é com você, como você transforma isso em algo bom, né? E a gente se perceber o momento que a gente está vivendo, né? Por exemplo, ali, né, quando eu trouxe agora da questão da carência, né, o que fez com que eu eu permitisse que aquele relacionamento me levasse para um lugar de traição ali, em que me trouxe muita dor, né? Mas ali tinha uma carência, uma dependência emocional naquele momento, né? Aonde eu estava? Eu estava ainda na minha viuvez ali mal resolvida, né? Eu estava ali ainda querendo sentir algo que essa pessoa nem tinha como me dar, nem, né? Não cabia o preenchimento disto para o outro, ninguém poderia preencher aquilo, né? Então, aquilo me torna dependente, né? Quando eu fico buscando, né? Se a gente traz, né? Como que é você estar dependente de alguma coisa, que daí você quer isso, daí você fica buscando, né? Não vai te preencher. Da mesma forma que uma dependência química, uma dependência com uma bebida, não vai preencher o seu vazio. Não vai trazer a resposta que você quer, não vai completar o que você quer que seja completado. Porque é outra moeda, porque é este encontro com você mesmo. Esse preenchimento precisa vir a partir deste encontro com você mesmo. Ficar em paz com o seu passado, com os seus traumas, com as suas histórias. Aceitar elas exatamente como elas são. Isso também é algo curador, quando simplesmente aceitamos tudo que a vida nos trouxe até então. Aceitamos esta família, aceitamos este pai, aceitamos esta mãe,
Aceitamos o pai que não pôde ficar, a mãe que não pôde ficar. Aceitamos. Porque a vida é como é, isto é real. Você não aceitar isto não muda os fatos. Não muda. Precisamos sair desta fantasia. Você ficar brigando com isto, revoltado com isto, eu não aceito isto, não muda o fato. O fato está lá, foi vivido. Tá? O que eu faço com isto agora aqui? Esta é a questão, mas é olhando para frente, não é olhando para trás. Não é na cobrança, não é culpando, não é querendo ser o carrasco, a vingança. Não, é olhando para frente. Com tudo isto que eu vivi agora, o que eu faço com isto? Agora é comigo. Agora é comigo. Né? Eu tenho 58 anos. Né? É este movimento de olhar para trás e tudo que foi vivido, e eu vivi muitas coisas, como vocês também viveram muitas coisas. Valorize o que você viveu, valorize sua história, valorize todos os passos, os perrengues. Você chegou até aqui, você é vitorioso, você está aqui, você está inteiro. Veja tudo que você realizou até aqui. Quem é você? Como que você se apresenta? Quem é você? Um dos exercícios que eu faço muito nas vivências, nos grupos, é pedir para as pessoas relacionarem os seus principais talentos. Quem é você? Ai, é muito difícil fazer isso. Daí eu peço para relacionar os seus defeitos. Sai super rápido. Tchá, 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 tchá. O que você está alimentando em você? Por que será que sai tão rápido? Porque você fica alimentando isto. Às vezes as pessoas ficam lá na lista, né, dos talentos e não preenche. Fala para mim, não sai. Eu falo para a pessoa, então inventa. Como assim? Não inventa? Mente. Mente. Vamos fazer de conta. Faz de conta, põe aí. Porque você tem isso dentro de você. Você tem todos os talentos dentro de você. Alguns mais expressos, outros menos, mas eles estão aí. Então, tome posse de quem é você. Tome posse com orgulho da sua história, das suas decisões, dos seus erros e dos seus acertos. Eu já acertei um monte e eu já errei um monte. Já quebrei a cara, já me equivoquei, já deu certo, e estou aqui. É tudo isso que eu vivi, você também. É tudo isso que me faz estar aqui com você hoje. Dividindo quem eu sou. Porque sabe o que você tem de principal? Quem é você? Não tente ser outra pessoa, senão você mesmo. Você não tem que provar nada para ninguém. Você só tem que ser você. Isso é libertador. Mas para isso a gente precisa ter orgulho da nossa história, da nossa caminhada. Por nós. Porque isso nos traz a força para olhar para frente e dizer, agora é comigo. E isso nos tira das dependências. Vamos diminuindo cada vez mais esses ganchos que nos levam para essa dependência emocional, a dependência da valorização do outro, a dependência do reconhecimento, o medo do julgamento, se vão me achar boazinha ou mazinha, se vão me convidar ou se não vão me convidar. Tudo isso são ganchos, como se a gente, para caminhar, tivesse um monte de bolas de ferro puxando a gente para trás. Quando eu olho para o meu passado, para a minha história, para tudo que eu vivi, com respeito e com orgulho por tudo que foi possível, agora eu posso olhar para frente e dizer, é comigo. Do meu jeito. Do meu jeito. Isto te desconecta das dependências. E dentro dessas dependências, Samuel me traz a questão dos ciúmes, né? É necessário olhar para a relação, como é estruturado essa ideia aqui dos ciúmes dentro da relação, né? Tem casais que muitas vezes se alimentam disto.
Tem casais que muitas vezes um ou outro fica trazendo, provocando, e daí o outro vai e provoca também, né? O que isso está fazendo na relação? O que ficar vigiando o outro, né? Nossa, as pessoas me trazem tanto sofrimento no consultório, muitas vezes, que elas ficam vigiando as redes sociais do outro, dos exes, ai, curtiu não sei quem, falou não sei quem. Qual é o medo? Qual é a preocupação? A preocupação é uma traição? Sai dos ciúmes um pouquinho e vai lá para o lugar, né? Qual é o seu medo? Sexta-feira 13. Qual é o seu grande medo? O outro vai me trair. É possível estar nesse relacionamento a partir de um lugar de confiança? E, inclusive, aceitar o risco da traição? Inclusive, viver o risco da traição. Muitas vezes, quantas vezes nós estamos nos traindo? E se, por um acaso, esta for a experiência, ninguém está dizendo que é gostoso. Mas se esta for a experiência, de novo, qual é o aprendizado que você pode tirar? Mas o ciúmes te mantém num lugar contínuo de medo. De medo. É nesse lugar que você está. Inseguro, de medo, e fica o tempo todo aqui na sua tela mental, vivendo o terror aqui. Porque você está olhando para isto. Você está vivendo o terror. Então, dentro deste contexto, você já está vivendo a traição. Você já está vivendo a traição. Você já sente no teu corpo, no seu emocional, nos seus pensamentos, você já está vivendo a traição. É este lugar que te coloca no ciúmes. Né? Então, qual é o ponto aqui que precisa ser transformado? O que está sendo alimentado neste relacionamento? Talvez você só precise deixar claro para o outro quais são os seus termos. O que é possível ou o que não é possível para você. A partir de como as coisas se apresentam. E também se perguntar se é um relacionamento que fica te trazendo insegurança o tempo todo. Às vezes a gente precisa se questionar, né, se vale a pena viver nesta tensão o tempo todo. Mas também se questionar se você não está neurótico e neurótica, né? Porque às vezes o outro nem está fazendo nada. Ou, sim, nos relacionamos o tempo todo com homens, com mulheres, com, né, mesmo sexo, sexo diferente. Né? Quando você aprisiona, ninguém gosta de ficar aprisionado. Ninguém gosta de estar aprisionado. Quando somos aprisionados ou queremos aprisionar alguém do nosso jeitinho, do nosso modo, para ter segurança, o outro vai embora. O outro vai embora. Você imagina nessa situação? Você quer ir embora? Não quer? Você quer ir embora. Então, às vezes a gente precisa rever um pouquinho, né? Que lugar que nós estamos? Qual é a qualidade deste relacionamento? O que eu quero enquanto relacionamento? O que eu quero? Como eu estou neste relacionamento? Será que eu estou me valorizando? Será que eu estou cuidando de mim? Quanto que eu estou cuidando de mim? Porque eu fico cuidando do outro, né? Cuidando do outro. Mas quanto que eu estou cuidando de mim? Olhando para mim. Cuidando da minha vida. Quanto que eu estou interessante para mim?
Quando foi a última vez que você se deu um presente? Quando foi a última vez que você se permitiu, dentro do possível, óbvio, da história de cada um, você se permitiu você sair sozinho, você sair sozinha? Na boa, você fazer uma viagemzinha, você fazer um projeto seu. Você manter os seus amigos, as suas amigas. Como vai a sua vida além do relacionamento? Como vai a sua vida além do relacionamento? Porque a nossa vida não é só relacionamento. Não é. Relacionamento é uma parte da nossa vida. Uma parte importante, ocupa um grande lugar, precisa de muitos cuidados, né? Precisa ter cuidado. Precisa cuidar. Ter cuidado não, precisa cuidar. Mas como que você está como pessoa? Como você está se vendo neste momento como homem? Como você está se vendo neste momento como mulher? Você gosta do que você está vendo? Se não gosta, muda isso. Muda isso. Tem espaço para você? Está abrindo espaço para você se gostar? Talvez o caminho dentro disto, né, Samuel? Claro que existem histórias, né? Mas talvez aqui a gente precise convidar a se olhar, a se cuidar, a se valorizar. Muito bem, agora eu vou colocar uma pergunta que veio diretamente de Portugal, do Helder Correia. E ele pergunta aqui, ó, em relações de amor, com grande profundidade que encontramos pelas nossas vidas, essas consciências fazem muitas vezes parte do nosso grupo kármico? São muitas vezes reencontros? É a pergunta do Helder Correia. Uhum. Aqui é de se tomar um pouquinho de cuidado com isso, sabe, Helder? Pode ser que sim, pode ser que não, né? E para isso eu vou contar uma história minha também. Eu gosto de contar histórias minhas, porque elas são verídicas, são verdadeiras, eu posso assinar embaixo. Estava lembrando disso essa semana, interessante isso. Quando eu era pequena, lá na minha família, a formação dos meus pais foi espírita, né? Meu pai e minha mãe, eles eram espíritas, tal, então minha formação veio daí. Formação onde eu cresci, né? E tinha uma história que eu ouvi muitas vezes, eu pequena, que falavam que eu era a reencarnação da minha avó, a mãe do meu pai, né? Então, aqui eu estou fazendo a menção, para que eu estou trazendo essa história? Que você traz essa questão dos reencontros, das questões kármicas, né? Então, eu lá pequenininha, eu ouvia que eu era a mãe do meu pai, a minha avó. Imagine onde que isto me coloca, onde isso que me colocava dentro daquele núcleo familiar. Meu pai, quando ele tinha 4 anos, 4 aninhos, o pai dele, meu avô, foi embora. Quando ele tinha 14, a minha avó morreu, desencarnou. Eram 8 irmãos, né, meus tios, todos foram distribuídos, se separaram. Então, imagina a carência deste menino, desta criança. Imagine a carência, a ausência de pai, a ausência de mãe. E daí alguém fala que aquela filhinha ali, né, é a reencarnação da mãe dele. E daí eu tinha mais, né? Nós éramos naquela época em 5 irmãos, que depois virou 6. Éramos 5 irmãos. Imagina que eu era do meio ali, meio. Imagina que lugar que me colocava perante os meus irmãos. Imagina o peso disto para uma criança.
E o quanto que eu me achei, né? Eu devo ter me achado muito. Acho que até hoje eu tenho que trabalhar isso em mim por conta dessa história. Imagine o reflexo disto. Então, querido, para que eu estou contando essa história? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que a gente esteja encontrando, nos reencontrando, né? Mas encontrando muitas vezes pessoas, consciências, que têm um campo muito parecido com uma outra pessoa, que teve um lugar importante, talvez, em algum momento de uma outra existência. Às vezes tem um padrão energético muito parecido, e isso muitas vezes nos traz uma confusão, né? Então, a minha dica sempre, quando chega algo assim para mim, é assim: eu entendo a pergunta, ok? Com muito respeito que eu vou te trazer isso, muito cuidado, mas se deixem se perguntar, né? Qual a importância de fato nisto? E se você tem um sim ou se você tem um não, qual o peso disto para um relacionamento? O quanto que isto muitas vezes te mantém preso quando às vezes um relacionamento já está para cada um seguir o seu caminho? Ou o quanto que isso traz confusão quando nós ainda estamos nesse relacionamento, como aconteceu comigo lá atrás. Foram anos para eu conseguir mudar isso em mim. Anos, muito trabalho, muito trabalho. Muito trabalho para conseguir mudar isso em mim. Era muito pesado. Traz confusões. Então, a pergunta aqui, talvez, dentro disso, pode ser que tenham esses reencontros, pode ser que sim. Também pode ser que não. E nós temos uma grande oportunidade de viver o aprofundar de um relacionamento, o aprofundar de um amor, porque eu acredito, esta é uma das minhas crenças, que nós estamos aqui, né, única e exclusivamente para aprender acerca do amor. O amor de verdade, o amor real, o amor de fato incondicional que a gente tem como referência aí nos grandes mestres, né? Então, estamos aqui para aprender acerca deste amor. E em todos esses relacionamentos, esses encontros, esses reencontros, seja aqui, seja onde for, né? São facetas, são oportunidades para a gente aprendendo sobre vários aspectos acerca do que é este amor incondicional. Quando eu vivo o amor por um amigo, é um aspecto. Quando eu vivo o amor por um relacionamento amoroso, é um outro aspecto. Um amor por uma mãe, um amor por um pai, um amor por um cachorrinho, por um animal, um amor por um filho, um amor por uma flor, né? São vários aspectos, como se a gente estivesse trazendo várias pecinhas de um quebra-cabeça, deste grande quebra-cabeça chamado amor. A gente está ainda montando ele, formando, aprendendo sobre ele. Então, os amores profundos, esses queridos que passam pela nossa vida, são peças tão especiais aqui no nosso aprender, nesse se aprofundar do que é esse amor. Não importa quando estiveram. De verdade, não importa quando estiveram. Né? Então, a minha resposta para você é: pode ser que sim, pode ser que não. Apenas ame, independente de qualquer coisa. Independente. Obrigada por estar aí em Portugal. É tarde já aí, né, querido? E estar aqui com a gente. Não é? Ele até comentou aqui, ó, ótima resposta, gratidão, Marisa. Beijo, Que querido. beleza. Agora tá, no mínimo deve ser 1 da manhã por lá, porque reduziu agora lá o fuso na Europa, acho que é 1 da manhã, 1 e pouquinho, para eles lá. Para quem está acompanhando de Portugal. Para o Helder Corrêa, que já esteve aqui no programa também, depois verifiquem aqui também, Helder, que a gente falou sobre alguns assuntos ligados à viagem astral, e tem um programa gravado também em janeiro com o Helder. Eu vou trazer uma terceira pergunta da abertura que foi faltando, que é: como é o lado energético? Essa é uma pergunta bem aberta, não é específica, né? Como é o lado energético dos relacionamentos amorosos?
Hum, Nossa, quando a gente fala em lado energético, né, é tudo tão junto, tudo tão dentro, né? Não sei se a gente consegue separar aqui isto, né? Mas quando nós olhamos para a energia, eu acho que a energia é quem somos de fato, né? Se tirar a pele, se tirar o corpo, se, né, for diminuindo tudo isso, né? Opa, só um minutinho, deixa eu ligar aqui, tá? Pronto. Né? O que sobra é a nossa energia, né? Quem somos esse grande campo energético. Mas é importante aqui dentro disso, né, perceber que a nossa energia, a qualidade dessa energia, ela vem a partir da qualidade deste expressar do nosso pensar, do nosso sentir emocional, né? Então, quando de repente, né, nós estamos próximo de alguém e este alguém nos traz um tesão, né? Isso se manifesta na nossa energia. Nossa energia vai na direção desta pessoa de alguma forma, né? Quando estamos perto de alguém em que, né, às vezes um bebê, né, que olhamos o nosso coração transborda, nossa energia muda, vai numa outra direção, né? Então a energia ela vai em direção né, a partir da soma de quem somos nós, dos nossos desejos, das nossas atrações, dos nossos afastamentos aqui, né? Então, quando estamos em um relacionamento amoroso, aqui, né, e está em equilíbrio esse relacionamento, né, aqui a gente tem uma fusão, né, um acoplamento deste campo, acoplamento áurico, acoplamento deste campo, né, onde há uma troca muito especial dentro de tudo, todas as experiências que foram vividas. Imaginem duas bolas de luz, né, que se misturam. Quando se afastam, cada uma agora leva um pouquinho da outra, né? Então, é muito, muito rico, né, estudarmos os campos de energia, estudarmos o campo individualizado, os centros de força, os chakras, né, e perceber como que cada um interage, como que cada um vibra e influencia o outro. Né? Duas pessoas, né, em um relacionamento em que brigam, que estão brigando, o que está acontecendo? Pele. Oi? Se estamos num lugar que brigamos constantemente com alguém o tempo todo, isso se repete, estamos formando um campo residual que vai ficando neste lugar, que vai permanecendo nesta relação. Né? Dentro disso, lembrei de uma coisa bem legal também, que eu trabalhei essa semana, falei essa semana, que o que é? As DRs, né? As famosas DRs. As DRs, elas são boas, elas não são algo ruim, uma DR. Né? Tem uma fama, a mulher tem fama de, ai, mulher adora DR. Não, nós não adoramos DR, tá, gente? DR significa discutir a relação, falar sobre a relação. E normalmente fazemos DR em função de coisas que não estão legais na relação. A mulher, talvez, ela puxe mais as DRs, sim, ela convide mais a esses pontos, por quê? Porque a mulher traz mais esse descontentamento, mais este querer arrumar, esse querer acertar, esse não querer que as coisas cresçam, né? Que o homem, na sua racionalidade, muitas vezes é difícil para o homem entrar em contato com isso, porque às vezes ele não está enxergando. O fato de vocês, homens mais racionais, não estarem enxergando o que uma mulher está trazendo, não significa que isso não esteja lá. Considerem juntos. Né? Precisamos transformar um pouquinho essa ideia dessa DR como um peso. Uma DR é algo bom na direção do quê? O convite qual é? Vamos melhorar? Está escapando um algo. Precisamos ajustar este algo aqui, não vamos deixar crescer este algo.
né? Este é o princípio bom da DR. Em que ponto que não é mais legal? Quando toda hora tem DR, né? E DR Marisa, acho que agora em conexão com a Marisa, ficou no ponto da DR. Vamos ver aqui se ela consegue voltar. Nós estamos já finalizando quase que o programa, mas acho que parou a internet lá da Marisa. Agora, você até saiu da sala, acho que deve ter caído ou o computador acabou a bateria ou a internet da Marisa, que deve estar desconectada. Vamos ver aqui se ela mandou alguma mensagem. Estamos ao vivo. Tema de hoje, relacionamentos amorosos. Relacionamentos amorosos com Marisa Oliveira. Quero agradecer vocês todos participando aqui ao vivo também. O Helder lá, né? Até de madrugada. Tem também a Carla, a Daniela, o Pedro, a Lilian, a Raquel. Deixa eu ver se ela tem mensagens aqui. Se ela vai conseguir voltar para finalizarmos o programa de hoje. Vamos ver. Tudo bem. Aqui a Carla falou boa noite, né? A Daniela falou sobre muito bom. O Pedro falou sobre constelação, sim. Inclusive tem aqui vários temas que a Marisa abordou aqui no canal sobre constelação. E a Karen comentou que é linda sua história sobre amor incondicional. Muito profundo esse processo. Até emocionei ouvindo. Quanta sabedoria. Que beleza. Gratidão aqui por vocês estarem aqui. Deixa eu perguntar se ela vai conseguir voltar. Nesse nosso programa ao vivo. Acho que agora a internet voltou por lá. Vamos ver se ela vai conseguir reconectar pelo computador. Muito bem, ela está tentando voltar. Vamos ver aqui se ela vai conseguir. Mais alguns instantes. Olha aqui, a Raquel falou, foi maravilhoso, gratidão. Que beleza, Raquel. Muito bem, ela está aqui de volta. Parou bem na DR. Parou bem na DR, porque tem algumas DRs que são boas, mas tem algumas DRs que se... não. Aí parou aí. É que é um assunto muito denso, gente. Deu um estouro aqui de energia elétrica. É porque é um assunto muito denso. Sim, sim. Estava dizendo, então, que quando daí torna-se a DR o tempo todo, né? Tudo tem que discutir, tudo tem que falar, aí vai virando um grande peso isso, perde a força que é
esta conversa sadia acerca das relações. É necessário conversar sobre as relações, ajustar, trocar ideia, experimentar coisas novas, novas saídas, novas possibilidades nas relações. Isso é cuidar da relação. Tem que cuidar o tempo todo, como um jardinzinho, né? E desfrutar depois das flores desse jardim. Mas se você está tendo muitas DRs, muitas DRs, muitas DRs, a DR já perdeu a sua função, né? E daí sim, vai indo para este lugar de peso e de desgaste. Daí, ao invés de ser um bom recurso dentro de um relacionamento, na realidade vai virando um ponto de desgaste, né? Então, às vezes a gente precisa combinar também não ter DRs por um tempo. Porque tudo que já foi conversado, às vezes a gente precisa deixar atuar um pouco, né? Não adianta ficar voltando, 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 voltando. E se, por um acaso, de novo eu vou falar, um grande recurso, é um aconselhamento de casal, é uma terapia de casal que você trabalha poucas sessões, muitas vezes, com auxílio de alguém, né, que pode te direcionar, apoiar este casal agora, né? Uma constelação de casal pode ajudar muito também, né, para poder ver esta relação. Às vezes estamos presos a questões, né, do nosso núcleo familiar que estão atuando no nosso relacionamento, né? Mas né, busquem ajuda, se for o caso. Vale a pena investir no relacionamento, vale a pena assumir de verdade, estar inteiro no relacionamento. São encontros de almas, né? São presentes na nossa vida. Todo relacionamento na nossa vida é um grande presente, é uma grande oportunidade. E muitas vezes as pessoas me procuram, né, quando elas estão com um problema no relacionamento e pensando em se separar ou não, e querem saber se a constelação ou se a terapia de casal, o aconselhamento vai salvar a relação, né? Não é nessa direção, não temos que salvar um casamento, né? Mas precisamos achar sim o lugar dentro de nós para poder continuar olhando para o outro com respeito, com gratidão, com carinho, né? E independente se decidimos agora como adultos continuar juntos ou não neste momento da nossa vida. Este é o ponto principal. Vou passar aqui a última pergunta dessa entrevista de hoje, é a do Rafael. E ele pergunta aqui, ó, qual seria o nível de alinhamento entre as duas pessoas no relacionamento? Tipo, um cuida da saúde e o outro não. Dói, né, quando isso acontece. Quando isso acontece, dói, porque muitas vezes coloca a gente num lugar de medo, né? Aquele que não cuida da saúde, muitas vezes, né, que a gente está vendo não cuidar, ou está entendendo que não cuida, né? Muitas vezes nos coloca em um lugar de medo e de preocupação. E isso é uma boa coisa para falar para o outro, sabe? Ao invés da gente ficar criticando, cobrando e brigando, falar para o outro sempre como você se sente, né? Para onde que isto te remete, te coloca, né? Mas aqui tem uma coisa também que é muito importante. A escolha é do outro. A escolha sempre é do outro, né? E às vezes o nosso exercício é aprender a respeitar a escolha do outro. Respeitar a escolha do outro não significa que eu tenha que concordar, né? Respeitar não é concordar. Às vezes eu não concordo, né? Mas eu respeito que o outro pode tratar do corpo dele da forma que ele quiser, né? Mas percebo como que isto me afeta, que lugar que isto me coloca, né? E se é possível para eu estar neste lugar. Muitas vezes isso nos traz dor, é um fato, mas é a partir do respeito, né? O outro pode escolher
caminhar da forma que ele quiser. Nós podemos, às vezes, convidar, mostrar caminhos, influenciar dentro daquilo que nós acreditamos que é o ideal, né? Mas acreditamos que é o ideal para a nossa vida, para a nossa existência. Às vezes não é para o outro, né? Coloca em risco? Às vezes coloca em risco. Às vezes nós vemos um risco, né? E daí precisamos também decidir se queremos viver este risco, né? Mas é um alinhamento que eu percebo, eu trato com as pessoas, muitas vezes esta dor. Eu trabalho com emagrecimento também, né? Eu sou sócia de um programa de emagrecimento em que eu sou a terapeuta responsável por este programa, né? O grande coordenador do programa é um médico, né? Porque a gente olha principalmente para a saúde. E muitas vezes chegam para mim parceiros, hoje em dia estão chegando mais parceiros até, sabe? Dentro desta angústia, em que a mulher, muitas vezes, ou o homem, tanto faz, mas que um está se cuidando e o outro não está se cuidando, né? E às vezes coloca o outro em um lugar de muita preocupação, de muita dor, de muito medo. Então, a minha dica para você é: fale com o outro, fale para o outro como você se sente. Fale para o outro da sua dor. Ficar criticando, cobrando, brigando, normalmente só vai trazer afastamento. Não é um bom caminho. Mas também esteja pronto, talvez, para aceitar a escolha do outro. É um processo, relacionamento é um processo de aceitação também. Muito bem, a gente está chegando aqui ao final dessa edição deste programa, aceitando aí também os elogios de vocês que estão colocando também aqui nos comentários, né? Aí a Rafael comentou aqui, né, que deveríamos então ver para quem nós abrimos nosso campo, né? Trouxe ele aqui com uma pergunta. E agradecendo aqui também a Marisa por aceitar vir aqui novamente aqui no nosso programa e trazer sempre boas inspirações, conexões e reflexões. Hoje a temática é relacionamentos amorosos. Agradeço também a vocês que nos acompanham até agora. E como é de prática o programa, nossos convidados, nossa convidada vai trazer aqui a mensagem de encerramento. Então, Marisa, super agradeço muitíssimo sua presença aqui novamente. E aí uma mensagem para quem está aqui nos acompanhando e que saboreou muitas dessas falas aqui transmitidas sobre relacionamentos amorosos. Teríamos muitos aspectos aqui para continuar este bate-papo gostoso, inspirador também para mim, né, em que eu me sinto tão à vontade para abrir meu coração, minha história para vocês, né? Fico muito grato por vocês que estão aqui, né? Se você gostou, põe o seu joinha aí, mande para outras pessoas. É sempre um tema tão importante, né? A gente falar sobre os relacionamentos, né? Estar presente na nossa vida. Recentemente eu também trouxe algo, né, na direção do quê? Estar em um relacionamento é algo desafiador? É. Não estar também. Então, cuide com muito carinho desse estar ou deste não estar, né? Delícia estar aqui. De novo, minha gratidão por você que está aqui, por você que ainda vai ouvir em algum momento aí da sua vida. Eu espero que chegue algo bom aí para você. Samuel, obrigada mais uma vez pelo convite. Pode convidar sempre, e sempre que tiver um espacinho a gente vem bater esse bate-papo gostoso aqui.